Kahneman, né? Que é você tentar estudar um assunto, explicar esse assunto, ver as falhas na sua explicação e aí reformular. E aí fazer esse ciclo quantas vezes for necessário até que a sua explicação seja bem compreendida, né? E aí vocês apresentaram aí um trabalho escrito, né? Um resumo escrito da segunda lei, um mapa mentalzinho, né? E alguns explicaram aí aquilo que vocês fizeram, né? Então, a gente percebeu o grande desafio que é, né, de tentar se comunicar com uma criança, ou tentar comunicar o nosso conteúdo, que é um pouco tido, né, como muito complexo, muito abstrato, e tentar fazer com que uma criança possa minimamente compreender, né? Então, realmente foi muito desafiador aí. Então, seja bem-vinda, Ingrid. Então, pessoal, hoje a gente vai dar um outro passo, tá bom? Eu quero dizer para vocês o seguinte: aonde a gente vai chegar? A gente vai trabalhar metodologias específicas para física, tá bom? Mas hoje eu queria aproveitar o tempo que a gente tem para que a gente pudesse conhecer algumas escolas que são tidas como escolas, digamos assim, muito boas, né? Inovadoras, escolas que têm boas avaliações a nível internacional, né? Por exemplo, a escola da Finlândia. A escola da Finlândia é uma escola que tem um nível bom, a escola da Singapura tem um nível bom. É claro que esses países são muito pequenos, né? Não tem toda a grandeza que o Brasil tem, toda a né? A diversidade que o Brasil tem, né? Mas é interessante a gente minimamente conhecer como são a educação nesses outros ambientes, em escolas de referência, para que a gente possa pensar além das nossas escolas que a gente já participou no decorrer da nossa vida, né? É claro que toda escola que você passou, você tem experiências positivas e experiências negativas. E a ideia aqui é a gente refletir em algumas outras experiências positivas, mas em outras escolas, em outros países. Então, antes de a gente chegar nessa ideia aqui de metodologias voltadas para o ensino de física ou ensino científico, né, eu queria discutir com vocês, por meio de um vídeo, né, que traz bem um panorama para a gente. Não sei se vocês já ouviram falar do Canal Futura, né? O Canal Futura fez um documentário com vários episódios, todos esses países aí, incluindo fazendo algumas entrevistas em escolas do Brasil, que são referência. Mas tem um vídeo deles, que é o último, que eles pegam todas as escolas e reúnem num só vídeo. Eu queria mostrar para vocês, tá bom? E a gente vai tentar... SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Tá Nacional... rolando. A gente vai tentar refletir em cima disso. Tá? Vamos lá. Eu vou desligar o meu áudio, tá bom? Para que não atrapalhe a transmissão. E uma outra coisa. Provavelmente eu precise... não consigo aceitar o pessoal que estiver entrando. Beleza. Então, a gente vai dar uma olhada de início aí nesse documentário. A gente não precisa encerrar ele, mas é só para a gente ter uma noção. Quero que vocês reparem, por exemplo, nas metodologias que são utilizadas em cada escola. Cada escola vai ter metodologias diversas, tá? Depois que a gente vê isso, a gente parte para as metodologias específicas da nossa área, tá bom? Vamos lá. Indústria apresenta... What motivates me to do this every single day is the fact that I know I'm going to be enjoying myself at this school, and at my old school I didn't enjoy myself. O áudio tá bom, pessoal?
tá dando para entender. Sim, professor. Algumas partes são legendadas porque quando estiver entrevistando, por exemplo, escolas internacionais, né? Mas trabalhando com algumas escolas nacionais, ou brasileiros que trabalham nessas outras escolas internacionais, eles vão falar em português. Tá bom? Alguém já conhecia esse documentário aí? Não? Tá bom. Vamos myself, and I think that's what gets me up so early, and that's what makes sure that I'm here on time. And being able to do something that I enjoy just makes me happier, to be perfectly honest. No, me päästään aika monesti käytävälle tekemään tehtäviä ihan vapaasti ja meillä on tietokoneet ja puhelimet aika useasti käytössä. The basic aim is that you don't compare yourself to others, but you compare yourself to yourself. Like last month, I did this wrong. This month, am I being able to improve that? Inovar em educação significa a gente conseguir adaptar o que a gente faz hoje nos processos educativos às demandas da sociedade contemporânea e aos interesses, ao perfil dos alunos do século XXI. La noción de que todas las personas es una noción relativamente reciente en la historia educativa. Hace apenas dos siglos, la búsqueda de formas institucionales para educar a todos. Y una de las formas que tiene éxito es la escuela como la conocemos, la escuela graduada, donde el currículum se organiza en grados, donde los estudiantes se agrupan básicamente por edad y son educados en instituciones donde se atiende a muchos alumnos. Digamos, esto es la antítesis de la personalización para lograr una educación de masas, una educación para todos. Y lo que sabemos es que esa no es la mejor manera de enseñar. Então você pegar um monte de gente, colocar elas juntas ao mesmo tempo para entender, aprender o mesmo. Muitas vezes a maturidade das pessoas não é a mesma, o interesse, obviamente, a gente sabe que não é o mesmo. A mudança, ela tem que ser disruptiva mesmo, ela tem que ser mudar um paradigma. Você tem que mudar o olhar do conteúdo, simplesmente objeto, para o sujeito, para que ele tenha uma relação com isso, né? E aí você tem que descobrir caminhos, porque isso não foi inventado ainda, né? El contexto alrededor de las escuelas, el contexto social en el que viven los estudiantes y sus familias, está cambiando de formas muy apresuradas. De hecho, está cambiando más rápido que el cambio de las escuelas mismas. Que la innovación sirva para que los estudiantes desarrollen capacidades que les permitan inventar el futuro. Que é a gente não concentrar todo o objetivo da aprendizagem no desenvolvimento de capacidades intelectuais. É importante muito mais desenvolver a capacidade de ter flexibilidade, de saber se relacionar, de saber negociar, de saber se comunicar, se expressar. Então tem uma série de outras capacidades que a gente precisa desenvolver e que numa aula tradicional expositiva isso não vai funcionar. A escola, ela não tem série, aula, turma, mas ela corresponde à educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e temos autorização para o ensino médio. As crianças chegam por volta das 7h20 e saem por volta das 16h30. A escola, ela se organiza por núcleos de aprendizagem. Os núcleos são iniciação, desenvolvimento e aprofundamento. E o critério de transição entre os núcleos é o nível de autonomia conquistada nesse processo. A gente tem as salas de estudos, só que, tipo assim, a gente não fica olhando pra lousa com a professora lá na frente. A
gente pega computadores, livros e a gente pode estudar com os nossos amigos. No dia a dia, essa criança faz um planejamento do dia, mais acompanhado ou mais autônomo, de acordo com o núcleo que ela está, né? Porque então tem os tutores em todos os núcleos. E esse planejamento é essencial para ela ter uma segurança e uma clareza do que ela vai fazer durante o dia. Eu e minha tutora que fazemos o roteiro juntos. Então mostra como você fez. 3 vezes 2, depois 1. Então, vamos colocar no seu roteiro como fazer então. Porque tem outra resposta, né? Essa que você deu não é a correta. A tutoria, onde individualmente a criança está com o seu tutor, verificando o seu percurso, reconduzindo algumas situações e também avaliando como está esse processo, né? Para que ele possa ser aprimorado, melhorado e a criança poder de fato aprender o que ela precisa aprender. Essa pesquisa que você colocou aqui sobre o saneamento básico. Eu posso ver no caderno? Por que você colocou isso no seu roteiro? Porque eu senti curiosidade em saber o que é saneamento básico. E uma coisa que eu descobri que no bairro não tem saneamento básico. Vira e mexe, eu estou compartilhando aqui no chat algumas coisas que são interessantes, beleza, pessoal? Referente àquilo que foi dito aí. It's very, very individual, so we keep trying to change what we do to improve it and make it better. So we've tried lots of different things. We tried a blanket personal coaching program for every single student, and we found that some students required a lot more personal coaching than others. And so then we thought, okay, let's come up with a targeted program of one-to-one coaching, so students can ask for more personal coaching anytime they want. They also have a group personal coach every single morning, so they have 20 minutes in the morning to meet as a group and discuss those create framework skills. Nice to see you again, Harry. Hello, sir. How are you? Yeah, I'm very well. How are you? I'm not too bad, thank you. Good. So what I thought we'd do today, because it's term 4, is just have a look at mapping out everything that's going on for you at the moment. Olha, uma coisa interessantíssima, né, que ele já trabalha aí é a ideia do planejamento, ou seja, o planejamento ele não é apenas uma coisa da universidade ou da escola, mas o planejamento é uma coisa em que o próprio estudante vai montando o seu planejamento, vai avaliando como é que está o seu rendimento, vai percebendo, poxa, eu estou nessa situação agora, eu acho que eu vou direcionar os meus estudos para outra direção, ou então para que eu possa continuar melhorando nisso aqui que eu estou fazendo, mais profundo, ou seja, coisa que o estudante ele não tem aquela participação, ele faz parte desse processo de planejamento. Was the worst that stress could be, and 10 was the best that your stress could be. Where do you think you are now? I'd say around about 7, because you've helped me a lot with how to cope with it and how to manage it, but I'm obviously... Individualização é uma coisa diferente de personalização, né? A personalização ela é uma coisa mais complexa, porque ela requer uma voz ativa dos alunos no seu processo de aprendizagem. Ela reconhece que o aluno precisa ser protagonista e ele precisa se entender autônomo no seu processo de construção, no seu processo de formação enquanto pessoa, enquanto ser humano. Meillä on iso rakennus tämä ja oppilasta tällä hetkellä ja talo rakentuu erilaisista soluista, 5 solusta. Prestem bem atenção nessa escola aí, tá, pessoal, que é da Finlândia. Ela tem boas notas no PISA, que é considerado, que é onde o Brasil tem baixas notas, a Finlândia tem, e fica sempre lá entre os
3 primeiros lugares aí. Como eu falei, é claro que a Finlândia é um país muito pequeno comparado com o Brasil. Então é muito mais fácil, né, de você trabalhar em um território pequeno, que você tem poucas escolas, poucas pessoas, pouca diversidade, mas é interessante a gente ter uma ideia, né, de como funciona lá para a gente perceber algumas variáveis, né? É errado a gente achar que só pelo fato de a gente avaliar o que é feito lá no mundo, ou em país, ou até mesmo no Brasil, a gente vai querer pegar esse modelo e estabelecer no Brasil. Não. Porque no Brasil tem as suas particularidades, cada estado tem as suas particularidades, cada cidade desses estados tem as suas particularidades. Mas é interessante a gente perceber quais são as variáveis, quais são, assim como numa equação, né? Numa equação você tem várias, por exemplo, a equação da lei da gravitação universal. Força é igual a G vezes M1 vezes M2 dividido pela distância entre essas duas massas ao quadrado. Você tem várias variáveis, você tem a variável distância, você tem a variável massa do primeiro corpo, massa do segundo corpo. Se você perceber quais são as variáveis, por mais que você mude aqui outro, um valor, por causa do local que você está trabalhando, do país que você está trabalhando, mas a fundamentação é a mesma, né? Então, vamos tentar pensar aí nessa ideia em relação à escola da Finlândia. Meillä on iso rakennus tämä ja meillä on 1100 oppilasta tällä hetkellä ja talo rakentuu erilaisista soluista, 5 solusta, jossa on keskimäärin noin 250 oppilasta ja henkilökuntaa siellä on keskimäärin noin 15 aina töissä. Jaotellaan tai tehdään ryhmiä siellä soluissa, niin siellä on hyvinkin monenlaisia tapoja sitten henkilökunnalle. Yksi ehkä tapa on tämmöinen, että sivut lähtee Sirius B-puolen historiaan, eli siniset ja punaiset kyllä, ja kelit lähtee Sirius A-puolelle fykeet. Eli Só um comentário aqui, né? Desculpa atrapalhar. Mas aí eles estão falando do ensino fundamental, né? E eles já têm aula de física, se vocês perceberam. A gente só vai ver física de fato, né? Com o nome física lá no ensino médio, né? Mas você está vendo crianças aí que vão optar a trabalhar por física, né? Escolhendo a cor verde e amarelo, né? Vamos lá. Tämmöisessä rakennuksessa, jossa oppimisen tiloina voidaan käyttää ihan oikeastaan mitä vaan tiloja. Se on syntynyt siihen tarpeeseen, että opettaja tietää ja pystyy olemaan varma siitä, että oppilas, joka lähtee opiskelemaan esimerkiksi luokkatilasta pois, voi joskus mennä jopa vähän kauemmaksi kirjastoon opiskelemaan. Tavallaan se oppilas on ansainnut sen luottamuksen niin, että se homma sujuu siellä. On sellainen opiskelija, joka pystyy itsenäisesti tekemään tehtäviä, hakemaan tietoa, edistymään opinnoissaan.
Professor, seu microfone está desligado. Ah, sim, obrigado, Ananda. Não, a gente aqui, não é nem que caiu a internet, sem querer eu apertei para sair daqui, apertei fechar, aí acabei saindo da sala. Mas vamos continuar aqui. We trust them to do, well, school things with the Tekemään tehtäviä, hakemaan tietoa, edistymään opinnoissaan. The philosophy of the job school would be that we start teaching on a base of trust. So, for example, we give them the iPad, we trust them to do, well, school things with the iPad. The app TickTick is developed for planning, to make a planning for kids and parents to know what they should do on school. The TickTick works from different ways because we can oblige children to go to a certain instruction. So you don't have a decision. Every Wednesday morning you have to go to reading. But it also enables you to make a decision. I like to go to mathematics first, and then I'll go to history, and I'll go to English, for example. What we see that giving the children and parents a planning tool at home, it makes sure that parents are more involved in the school day of their children because they know what they're doing. So, TickTick, I can plan working at myself or maths percentage. I'm planning working at myself. I can now plan maths. You can do it yourself, whatever maths you want, and you can do the school apps. O fato da gente estar usando a internet o tempo todo tem mudado, inclusive, a forma como as sinapses acontecem. E a gente precisa entender como é que nós vamos utilizar essas novas tecnologias em prol do melhor desenvolvimento educacional possível, em prol da aprendizagem. Se eu utilizo um sistema adaptativo, se eu tenho um programa ali me ajudando a entender quais são as forças e as fraquezas cognitivas do meu aluno, eu consigo fazer intervenções mais precisas. É essencial o auxílio da inteligência artificial para que a gente consiga, de fato, fazer a personalização do processo de aprendizagem. Só um comentário, né? Realmente, a gente vê coisas assim e fica pensando, será que isso é possível, né? A gente fazer assim, porque... Por exemplo, hoje as nossas escolas, às vezes, a gente até é levado a proibir o uso do celular, porque tem um mau uso, né, do celular. Aí, ou seja, você vê aí que tem escolas que tem uma tendência de permitir o uso do celular, né? E não só do celular, mas de tudo que é tipo de tecnologia, enquanto dentro da nossa realidade, às vezes a gente é meio que levado, né? Às vezes até obrigado a tentar impedir, né? Que tenha uso de eletrônicos na escola. Então, são realidades diferentes, né? Difíceis, mas eu estou mostrando para vocês, não é para a gente entrar em aflição, não. Talvez sim um pouco, mas é para a gente pensar, assim, em novas perspectivas do que a gente imagina. Diga lá, Romo. Eu achei interessante essa parte da Holanda, né? Inclusive as outras que a gente já viu por enquanto. E, tipo, a cada escola que eu vou prestando atenção, a estrutura é muito diferente, né? Do que a gente tem aqui. Aí, assim, além da estrutura, como o senhor falou, eles usam a tecnologia, né? No caso, o iPad, que apareceu aí na hora da Holanda, né? Da Holanda. Agora há pouco. Eu acho, não sei, tipo, o ensino médio, né? Eu não sei a partir de 15 anos para lá. Mas eu acho que voltado para criança mesmo, a escola tem tipo uma plataforma que em algum momentinho
do vídeo, eu vi que tipo, Sim, é o tem toda tic-tic, uma né? estrutura, isso, que Um o aplicativo iPad que eles mostra para a criança ficar só naquele aplicativo ali, entendeu? E no Uhum. caso, a gente numa escola, isso que o senhor acabou de falar, que a escola proíbe o celular, um exemplo, né, às vezes, é porque, tipo, o professor ele pede, né, pra gente fazer a pesquisa, só que aí o cara solta, pô, vai chegar a mensagem do WhatsApp, vai chegar a mensagem do Facebook, do Instagram, isso meio que tira o foco, eu acho, né? Sim, sim. Não, e outra coisa, Rômulo, é uma realidade que é fato de que boa parte das escolas não tem nem a possibilidade de oferecer uma rede de internet. Isso, professor. Então é muito difícil. Então, como é que tu vai pedir para que um aluno se reúna em grupo para elaborar uma pesquisa para um projeto aí, que vai ser desenvolvido na escola, se não tem aonde ser Internet, né? pesquisado? Então Sim, sim. é uma situação assim muito E, delicada, por né? exemplo, Diga outro lá. exemplo, eu estudei numa escola particular aqui em Salina, né? Essa escola, ela tinha assinou um contrato com uma empresa, né, que dava, por exemplo, assim, os livros, essas coisas e tal, e dava uma plataforma para os alunos usarem, né? E os professores, eles falavam, tipo assim, se vocês quiserem usar a plataforma, usam, mas a gente não usava, cara. Era incrível. Tinha Sim. internet da escola, mas a gente não usava. É. Engraçado, né? É porque também isso é muito muito cultural, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando eu ia dar uma aula de física, mas eu tentava propor uma maneira diferente de trabalhar física, por exemplo, quando eu ia trabalhar, deixa eu pensar aqui, por exemplo, eu escolhia, por exemplo, um projeto, um tema, e a partir desse tema que os assuntos de física iam emergindo, por exemplo, iam surgindo. Ou seja, eu não começava com, por exemplo, eletricidade, colocava lá. E daí da eletricidade ia desenvolvendo a eletrostática, eletrodinâmica. Não, mas, por exemplo, havia momentos em que eu partia de um determinado conceito, de um tema, e aí, a partir dali, a gente ia desenvolvendo, destrinchando esses conhecimentos de física. Ou a gente trabalhava em projetos, às vezes se envolvia com projeto de robótica, se envolvia com projeto enfim, vários projetos que a gente desenvolvia, e às vezes o aluno chegava assim, mas professor, quando é que o senhor vai dar aula de física? Ou seja, o próprio aluno ele está acostumado a enxergar a física de forma que ela não se conecte com outros saberes, com... Só os cálculos, não, entendi. É só aquela forma específica de ver física, em que você coloca lá no quadro 2 ou 3 conceitos, coloca uma equação, faz 3 questões e aí você domina aquele conteúdo. Mas aquilo não se relaciona com outras coisas, por exemplo. Não tem como o aluno perceber que o robô, ou o smartphone, ou o notebook, ou aquilo que ele usa no dia a dia, tem fenômenos físicos acontecendo ali. Isso, Caio, como se já tivesse uma... Professor? Diga lá. Outra dúvida, rapidão, sei que eu estou perturbando o senhor, né, mas, Não, assim, quando o senhor estava assim, na universidade, né, já tendo aula para dar aula, o senhor teve alguma aula que ensinasse o senhor a mexer aqui no Meet ou algum tipo de plataforma para ajudar o senhor a usar a tecnologia no dia a dia na escola, por exemplo, ou não? Olha, nós tivemos 2 disciplinas que era chamada instrumentação para o ensino de física. Nessas 2 disciplinas, teve momentos em que a gente trabalhou isso. Em momentos, né? Por exemplo, tem um professor muito bom lá na área de ensino, lá na FPA que eu fiz, né? Que lá no campus de Belém.
E ele ensina, por exemplo, quando ele dava aula de física moderna 1 que ele dava aula, e, por exemplo, as mudanças das equações que ele fazia, isso eu vou mostrar para você. Eu acho que... Não, vocês não dão aula de prática, não estão comigo na prática pedagógica, né? Mas eu vou trabalhar com a gente está trabalhando lá algumas coisas relacionadas ao PowerPoint. Como, através do PowerPoint, você pode fazer algo top, entendeu? Animações, como, por exemplo, então, como é que esse professor trabalhava? Ele mostrava a aula de física moderna, todas as passagens das equações. Por exemplo, vai passar isso aqui dividindo para o outro lado. E ele fazia tudinho. Então, para a gente, naquela época, isso aí era uau, é doido, que bacana. Como é que o negócio está num lado e vai passar, ele passa dividindo para o outro. A gente perguntava, como é que o senhor faz isso, professor? Eu faço no PowerPoint. Aí, na aula de instrumentação para o ensino de física, ele mostrou para a gente como é que funcionava. A gente teve uma outra aula de física computacional. E também eu tive a experiência de, na instrumentação para Física 2, ensino de Física 2, eu apresentei um trabalho que era o seguinte: era relacionar teatro com física. Como funcionava isso? Como é que funcionava isso? Inclusive, eu tive um feedback, porque esse professor ele dava aula tanto para a nossa parte de física, como para a parte de pedagogia, né? E aí, como não tinha horário para me apresentar nas aulas de física, então acabei apresentando na parte de pedagogia. E aí eu pude ter um feedback da galera de pedagogia em relação àquela apresentação que eu fiz. Como foi a apresentação? Eu me vesti, né, de Galileu Galilei, coloquei uma roupa, pintei o cabelo, né, coloquei lá enfim, me vesti de Galileu Galilei e eu entrei na sala de aula como se fosse... Seja bem-vinda, Luziane. Então, eu entrei na sala de aula com um livro, como se eu fosse dar uma aula para aqueles alunos ali. Então, eu comecei a dar uma aula, mas como se eu fosse Galileu Galilei. Aí teve um momento, por exemplo, que eu coloquei para despertar o celular, e o celular despertou como se alguém estivesse me tocando. Aí eu falava com a pessoa, fala Kepler, não sei o quê. Aí eu relacionava um pouco com a história que ele não estava sendo bem aceito, né, a ideia do modelo heliocêntrico. Então, aí como se eu estivesse falando com Kepler e tal, e que eu estava tranquilo, que eu estava sabendo já que a igreja estava atrás de mim e tal, mas que era... Da hora, professor. Então, aí, isso no decorrer da aula, entendeu? Então, aí, ou seja, foi uma forma de relacionar teatro com física durante a graduação, né? Então, foi mais nessas duas disciplinas, de instrumentação para o ensino de física. Parte de PowerPoint e parte de relacionar essas coisas meio doidas, né? Teatro e tal. Porque, tipo assim, agora há pouco eu comentei com o senhor, né, que a escola que eu estudei, ela tinha uma plataforma, né? Uhum. Só que quando o professor falava pra gente usar, ele mesmo não sabia usar a plataforma. Entendi. Ou seja, a gente já não tinha muito conhecimento, nem ele que estava ensinando a gente tinha, entendeu? Acho que esse era o motivo que fazia com que a gente não usasse ela. E tipo, quando teve só uma vez que veio, olha o que aconteceu. Teve que vir um cara da empresa lá, né, que vendia esse material para a escola, ensinar, né, os professores e tal, os alunos, a como entrar e acessar. Cara, quando ele fez isso, era tanto leque de coisas que tinha ali dentro, sabe, que a gente ficou impressionado. Livro, aula, um monte de coisa, sabe, que a gente perdia tempo não conseguindo achar muitas das vezes, e lá dentro tinha. Sim, sim. Só que aí, como ele veio só uma vez para ensinar para uma galera, de uma porrada só, ninguém pega rápido, né? Aí, no começo a gente usou, mas com o tempo a gente parou do mesmo jeito. Por quê? Porque a gente não lembrava como acessar corretamente aquilo, entendeu? Sim, sim. Assim, tem muitas possibilidades, tanto exploradas, né?
mas tem outras que nem são exploradas, que às vezes, por exemplo, determinadas ferramentas que são de outras áreas, área sei lá, de marketing, área de gestão, área de comércio, mas que a gente pode muito bem adaptar para a nossa prática e propor inovações, entendeu? Mas aí, para isso, a gente precisa refletir um pouco, remoer um pouco, né? Na verdade, a gente tem que se inteirar, né? Eu acho que o físico, o professor de física, ou quem gosta de física, geralmente é taxado como se fosse aquela pessoa que é meio desnorteada, né? Que anda estranho, tem o cabelo meio bagunçado e não é muito inteirado, parece que vive no mundo da lua, mas eu acho que quando a gente se propõe a ser professor de física, não apenas de física, mas professor mesmo, a gente precisa se inteirar muito mais do que qualquer outro, porque a gente tem que saber, a gente tem que conhecer o mundo que os adolescentes estão inserindo, que os jovens estão inseridos, que as crianças estão inseridas, porque elas vão ser os novos adolescentes, os novos jovens. Então, a gente precisa se conectar com tudo aquilo que está acontecendo. Por exemplo, todos vocês assistiram Round 6, né? Então, há um tempo atrás, recentemente, nesse período de Round 6, eu fui numa escola e eu estava discutindo com eles uma coisa e propus um exercício no final para eles. E aí eu adaptei, peguei a música no Spotify, né, do Round 6 e comecei a colocar ali. E aí quem não conseguiria responder ia acabar meio que ser eliminado, entendeu? Então a gente contextualizava para a realidade dele. Então, se eu não sei nada a respeito de Round 6, que é aquilo que eles estão falando direto, então eu perco essa capacidade de conexão aí. Então é desafiador a gente abrir mão, às vezes, um pouco de algumas coisas que a gente gosta para tentar explorar o mundo que eles estão vivendo e aí sim propor coisas diferentes, né, em cima daquilo que eles vivenciam, né? Então é desafiador para o professor fazer isso, mas diga lá, Ananda. Aproveitando, né, que foi aberto aí o microfone para todo mundo falar, eu estudei numa escola em outro estado, uma escola pública, e eles tinham um método que eu achava muito interessante. E tem até hoje esse método na cidade de Boituva, no estado de São Paulo. Assim, a gente passava o dia inteiro na escola. Eu estudei lá o quarto ano, o quinto e o sexto. Lá são divididos assim, primeiro ao sexto ano, depois muda de escola do sétimo até o nono, e depois o ensino médio. E aí eu estudei no infantil, né, lá, e era assim, a gente saía para pegar o ônibus passava de bairro em bairro, pegando, é uma cidade pequena, só um pouco maior que Salinas, mas pequena. Então eram 2 escolas que atendiam a população, elas eram escolas enormes. E aí a gente ia para lá, chegava por volta das 7h30, tomava café da manhã e subia, era a escola de 3 andares. Aí subia para ter aula. Aí nós tínhamos a programação, né, da aula de português, essas coisas. E estudávamos. Na parte da tarde já era outra história, já eram outras coisas. Aí nós tínhamos uma programação semanal, que ela ficava embaixo num quadro de avisos. Então a gente se programava. Por exemplo, tal semana vai ser teatro, dança, esportes, computação, aula de inglês, e várias outras coisas que tinham. Então a gente se programava muito bem, assim, os alunos, sem contar que nós tínhamos também um amparo nutricional, assim, toda semana nós tínhamos também, assim, do lado onde serviam a merenda, o almoço, nós tínhamos o relatório da nutricionista, dizendo qual seria o cardápio da semana e tudo mais. Aí toda semana nós tínhamos
conselho, entre aspas, assim, que eles iam decidir o que ia ser, como ia ser a programação da semana. Inclusive, assim, alguns alunos já um pouquinho mais velhos da sexto ano participavam, né, para eles escolherem o que a gente ia fazer. Eu achava muito interessante, porque, assim, na parte da tarde, nós éramos livres para escolher o que a gente quisesse. Inclusive, aulas de reforço, a gente estava com dificuldade em alguma coisa, a gente fazia o pedido, e aí a gente ia ter aula de reforço, de tal matéria, de tal situação. Quando não, nós descíamos, fazíamos aula de teatro, aula de dança, esporte, todas essas coisas. Eu achava muito interessante. A gente saía da escola 5h30. A gente passava o dia todinho. E lá, assim, ok, aí sai do ensino, eles têm uma metodologia assim, que o município todo engloba, né? E aí a gente sai do infantil, passa já de 7ª a 9ª, e assim, é obrigatório, entre aspas, assim, é obrigatório, e depois da escola, lá tem várias oficinas de arte e fundações. Então, é obrigatório que o aluno, ele tenha a escola de manhã e à tarde ele faça algum tipo de projeto. Tipo, oficina de arte são pintura, música, dança, teatro, lutas. Tem os projetos também, como eu fazia a Fundação Crescer Criança, que tinha culinária, tinha aula de informática, inglês, teatro, dança. Então, eles sempre incentivam muito que o jovem, a criança, o adolescente, ele busque a arte. Lá tem muitas oficinas de arte, muitas oportunidades da criança desenvolver esse lado artístico dela, entendeu? E eu achava muito interessante. Eu fiz várias coisas lá, inclusive nós também tínhamos cursos de Libra, cursos de inglês, espanhol, tudo pela prefeitura mesmo. Eu achava super interessante. Sim, legal, Ana, bacana a experiência. Eu tive a oportunidade também de trabalhar numa escola integral, e a gente, pelo fato de ter esse período, né, maior, por exemplo, eu era professor tanto os mesmos alunos, eles iam de manhã e de tarde, né, eles estavam lá. E aí, de manhã, a gente desenvolvia a aula e à tarde projetos. Só que os projetos, eles eram realizados com vários professores. Às vezes entrava 2 professores ao mesmo tempo, às vezes entrava 3. Às vezes a gente saía por exemplo, professora de sociologia, filosofia, e levava, conseguia, né, um ônibus, né, e a gente ia lá para assistir o Charlie Chaplin que estava rolando, para eles discutir a questão de... Então é muito bacana realmente essas... Realmente era interessante também. A gente saía, eles às vezes pegava, a gente tem jardim botânico lá, então a gente ia para o jardim botânico, a gente ia pro parque, a gente ia pro zoológico. Então toda semana tinha uma coisa diferente. Não assim, lógico que a parte do ensino, português, essas coisas eram iguais. Só que a parte vocês poderiam escolher, né? A gente escolhia o que a gente queria fazer. Então era uma coisa bem diferente. Legal, porque isso acaba estimulando, inclusive, que o estudante já tenha desde já aquela... Por exemplo, vocês viram aí numa escola aí que foi mostrado, que o aluno, ele se avalia, né? Poxa, olha, se eu pudesse me dar uma nota de 0 a 10 em relação a esse aspecto, eu acho que essa semana eu fui isso. Olha, eu quero me reunir com um grupo para me estudar sobre física. Como vocês viram lá, né? O camarada podia escolher história ou física. Quem quer história, estudar história aqui, vai para cá, para esse lado. Quem quer física, vai para esse outro lado. Então, dá essa opção para o aluno, estimula que ele possa ter uma certa... Como é a palavra que a gente usa? Um certo... Não é desprendimento, é um certo... proatividade. E eu acho que é isso que falta muito ainda, né? Essa proatividade,
Ah, mas eu sou tímido. Beleza, seja tímido proativo. Não espere, por exemplo, a aula que vir, né, chegar para você debater sobre o tema. Já estuda sobre o tema. Existe hoje em dia, por exemplo, uma das tendências, né, que é a escola invertida. Como é que funciona isso? Ao invés de o estudante vir para a aula com o professor para que possa ser discutido aquele tema, ele já estuda o tema antes. E aí o encontro com o professor é só para dar uma culminância em relação a tudo aquilo que o pessoal pesquisou e estudou sobre o tema. Então, ou seja, a gente não vai vir para a aula para aprender sobre uma coisa. A gente vai vir para a aula para discutir sobre uma coisa, para compreender aquilo que cada um entendeu, e às vezes, por exemplo, eu entendo de uma forma, a Nanda entende de outra, e aí a forma com que ela entende, quando ela compartilha, vai contribuir para minha percepção, para expandir a percepção que eu tive durante o estudo. Então, é um tipo a gente chama isso de escola invertida, né? Então, é você aprender antes, para quando chegar na aula, a gente só deixar rolar, né? Ver o que acontece, e geralmente muita coisa boa acontece a partir de então. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Não, professor. Não, então vamos continuar. Bora ver se a gente não vai ver tudo, né? Muito grande. Mas bora ver se a gente vai até, deixa eu ver aqui qual. Bora ver aqui. Deixa eu rolando enquanto eu vou ver aqui as sequências que tem. Pronto. What do we do differently? So why were they not being successful in the last place? And then ali me ajudando a entender quais são as forças e as fraquezas cognitivas do meu aluno, eu consigo fazer intervenções precisas. É essencial o auxílio da inteligência artificial para que a gente consiga, de fato, fazer a personalização do processo de aprendizagem. differently. So why were they not being successful in the last place? And then what do we do differently? So we knew that our curriculum had to be engaging. And if we were going to give the computers to our students, the question was, how did we do that in such a way that the students could care for the computers and take them home, bring them back, and use them in the way that we had intended? They realized that this was different than anything that they had experienced before, and that the use of technology now had empowered them to engage with the entire world. La verdad, solo abro el computador y la materia que debo trabajar o que quiero trabajar, le doy solamente clic. La plataforma en la cual se trabaja es Kino. Uno entra a la plataforma y uno puede ver sus indicadores que dicen los porcentajes en los cuales tú has avanzado en cada materia, y también puedes como ver tu plan de estudio, y ahí puedes ver los temas a tratar y qué tema puedes ir desarrollando. En la casa uno puede trabajar, o sea, la plataforma nunca se cierra, tú puedes seguir trabajando en tu casa. Tienen 24 horas cada profesor o analista para revisar lo que tú les mandaste. Y te corrigen si hiciste algo que no salió muy bien o algo quedó mal. The idea for the Innovation Lab is a place for students who are really interested in science and math and technology and who are really passionate about these areas. We do have
specialized academic courses for the program. There are courses in robotics, there are courses in 3D printing, there are courses in marine biology and ecology, there are courses in computer programming and all sorts of things like that. So we try to give the students extra resources, extra time, extra support to create things that you can't really do in a typical science classroom. In 10th grade at Ross, in the Innovation Lab, I took the skeleton that we have here, and it had some missing bones, so I took the bones that were there and replicated them on the printer and printed them out to replace the bones that were missing. Once I had finished the skeleton, I wanted to make a more complete study guide, I guess, for students who are trying to learn about the human body. So I thought if I had the skeleton, then I should create the organs that go inside of it. I'm holding the 3D printed heart that I printed myself based off of MRI files that I found online. Top, né? E a gente já não precisa mais depender necessariamente do material que vai chegar, né? Eles mesmos podem montar o material de estudo ou grupos de pesquisa dentro de uma escola podem montar os seus próprios materiais ou os materiais que vão ser utilizados por anos anteriores, né? Por meio de uma impressão 3D. Muito bacana isso. É diferente quando a gente compra um material de robótica, por exemplo. Mas é diferente quando eles produzem o robô. Porque quando o robô dá problema, eles sabem qual pode ser o problema, porque foi eles que construíram, eles que montaram. Né? Eles não compraram ali aquele robô caro, eles simplesmente... Por mais que o robô não seja tão perfeito, ele não caminhe tanto, não ande tanto, não tenha a mesma potência de um robô de marca, mas foi eles que fizeram. Então, se eles sabem o básico dessa produção de um robô, né, ou de uma impressão 3D, lá na frente, quando eles tiverem desafios na área de tecnologia, no trabalho deles, ou querem empreender na área, eles já vão ter o mínimo de conhecimento científico em relação àquilo, né? A cultura maker, né, é uma forma de você trabalhar onde você faz muita coisa com as próprias mãos, né? Tem um fascínio inicial, né? Quando a pessoa começa a criar coisas e vê o resultado da criação dela, tem um prazer imediato naquilo lá e um engajamento. Mas acho que a principal coisa que se aprende fazendo, em um laboratório maker é um lugar que você faz, né? Ter resiliência, porque coisas são difíceis, coisas dão errado, aprender através do erro. Muita coisa no espaço maker é feito em grupo. Você aprende a trabalhar em grupo, aprende a cooperar. Você tem problemas ali que acontecem, que não tem respostas e nem muitas vezes o professor também não tem. So when I say myservo.write 0, where am I sending it to? Bem-vindo aí, Antônio. Olha, pessoal, eu tive uma oportunidade de fazer um projeto numa escola que era de lixo eletrônico. E lá nessa escola, a gente estava recolhendo lixo eletrônico e chegou um momento que a gente, da etapa do projeto, que a gente já tinha feito várias coisas, né, no projeto, mas a gente se perguntava como é que a gente vai reaproveitar esse lixo eletrônico, se a gente não sabe como reaproveitar. A gente começava a pensar, né? E uma das propostas que se deu é de a gente fazer robô, mas ninguém sabia fazer robô. Nem o professor de química, nem o professor de biologia, nem o professor de física, nem os alunos. E aí a gente pesquisou e encontrou que tinha um mini curso que estava sendo oferecido que atendiam escolas públicas. A gente inscreveu todos os alunos, mas não podia, né? Então, a gente só teve que selecionar 10 estudantes para fazer esse curso de robótica. E aí, eu como professor, mais uma outra professora, a gente foi no meio para aprender junto com eles. E aí a gente acabou aprendendo várias coisas de robótica para você montar, né, um robô sendo controlado por um smartphone. E essa ideia do Maker realmente é isso. Foram muitas vezes que, por exemplo, na hora de montar uma roda do robô não dava certo, na hora de você verificar o motor que você... Porque a gente pegava dos lixos eletrônicos, né?
para montar o robozinho. Então, às vezes não dava certo. Na hora da programação, dava erro na programação. E às vezes o motor é diferente do outro, então você tem que adaptar os valores na programação para que os motores funcionem na mesma frequência e uma roda não gire mais do que a outra. Então aí eles vão testando e é aquele negócio, né? Eu não vou dizer que é um Einstein, né? Porque toda frase que o pessoal fala é do Einstein, né? Se você falar que eu comi feijão preto ontem e falam que essa frase é do Einstein também. Eu achava que era, mas não sei, não tenho certeza. Que diziam, né, que, não sei se é ele ou do Thomas Edison, que mais, não sei bem a frase, mas é mais ou menos assim, que a gente tem, que o erro, né, na verdade o erro quanto mais a gente erra, mais a gente se aproxima do resultado correto. Então a gente tem que começar a encarar os nossos erros, as nossas falhas, o fato de a gente não ter acertado 100%, como uma oportunidade de estar mais próximo de acertar na próxima vez. Né? Então, aí essa ideia do make que eles colocaram aí, cara, isso é muito bacana. E aí, vários erros que a gente tinha ali, a gente não conseguia montar o robô, não sabia por que ele não funcionava, a gente investigava e tirava a roda de novo, aí montava de novo, aí queimava uma placa que a gente tinha que colocar lá do Arduino, que é a forma como a gente controlava, aí às vezes dava errado, às vezes dava certo. Enfim, é essa tentativa e erro que vai fazendo com que essa noção investigativa, né, dele possa ser aflorada. Do erro, muita coisa no espaço maker é feito em grupo, então você aprende a trabalhar em grupo, aprende a cooperar, você tem problemas ali que acontecem, que não tem respostas e nem muitas vezes o professor também não tem. So when I say my servo.write 0, where am I sending it to? What is our ultimate goal? What are we trying to make these robots do? Pick up a can. Pick up a can and drop it in the middle of a target. Drop it in the middle of a target. But right now we're going to work on step 3, just opening and closing the can. And we're going to use a servo to do that. So you all have your claws. Make an open position with the claw. A cultura maker de você fazer as coisas, você pode fazer com tecnologias bem mais analógicas, vamos dizer assim, né? Com martelo, alicate, a própria mão. Working on tiny homes. So the project is where the kids interview artists. There's 14 of them. They specifically design the tiny home for the artist's needs, and then we're building these houses. So the science part of it is actually like all the forces that are applied to the houses that we had to learn before we actually start to build it, because we have to realize how the wall is going to stay up and how if it's going to fall or not. And the mathematics part was all the calculations that we had to do to figure out how big our tiny homes were going to be. And we're also like applying how we create the house. That's also art, because art is all around you. Our High Tech High is known for innovative education and in particular for project-based learning. And at the core of project-based learning is really the idea of learning by doing. We make sure that the tape is not visible. There's a way to do it, and I can show you guys how to. Essa é uma das metodologias que a gente vai trabalhar especificamente para a nossa área, tá, pessoal? Metodologia baseada em projetos. Isso aí já tem boa literatura escrita em relação ao ensino de ciências, ou seja, química, física, biologia, nesse ensino por projetos. A gente vai trabalhar um pouquinho disso quando a gente estiver na metodologia específica voltada para a nossa área, tá bom? Vamos lá. The first question I ask myself, though, is would I be interested in spending 4 months on this topic? Because if the answer to that question is no for me, I think it's going to be really hard for me to motivate and engage my students. Students are really intuitive. If you don't have the passion for what you're doing, they pick up on that really quickly and won't necessarily go along with you on the journey through the learning.
The nature of project-based learning requires a time commitment in a very different sense. So projects require thought, projects require effort, projects require care, projects require iterations, projects require critique. And those are all things that are key to what we do as successful students at High Tech High. A gente quer formar as pessoas para quê? Para realizar o quê? E aí a ideia é você desenvolver essas competências que sejam capazes de habilitar esse ser humano a desenvolver o seu projeto de vida, pessoal, profissional, social. Então o currículo tem que estar voltado para o desenvolvimento integral. Ele não pode desenvolver só uma parte desse todo. Nós somos seres indissociáveis, assim, tudo isso tá junto, né? Todo esto está inmerso en un parque que en estas latitudes se pone muy verde, así que es muy bonito esto del contacto con la naturaleza que permite el predio, y eso ha sido parte del proyecto. Mi escuela es relajada, tranquila. Y lo distinto son los pastos, los campos, los árboles. Se aprende divirtiéndose. Sí, exactamente. Hablábamos de cómo se vinculaba esto que utilizamos en la escuela de las inteligencias múltiples con las carreras, ¿no? Para ir a la universidad uno tiene que tener una aceptación del fracaso, porque uno va a tener puntos fuertes con los cuales va a construir. Só chamar a atenção, né? Essa daí é meio diferente, né? Você vê que boa parte dos encontros são fora da sala, e mesmo quando vocês vão se reunir, quando vai ser reunido, né? Não é necessariamente uma sala como a gente está acostumado, né? Enfim, é como eles adotaram aí, mas é para a gente pensar, né? Tentar pensar talvez formatos para além do que aqueles que a gente está acostumado. Existe, por exemplo, na literatura educacional, duas formas de você trabalhar o ensino. Primeiro, em espaços formais, ou seja, em salas de aula, como a gente está acostumado, em auditórios e por aí, ou em espaços não formais, que é praça, que é numa praia. Você por que não pode dar uma aula numa praia? Por que não pode ensinar física naquele banana boat, né, que tem ali, que tem lá na praia, né, que o pessoal gosta? Enfim, são espaços não formais, espaços que habitualmente não tem aula, mas que podem ser desenvolvidos habilidades na área de aprendizagem ali do estudante. Então, espaços formais e espaços não formais. Em todos esses ambientes a gente pode desenvolver uma boa educação. Profesión futuro. Y tiene puntos débiles que va a tener que atravesar. Y en ese caso, fracasar no es un fracaso, es una dificultad. Cuando fui a averiguar a la facultad por ingeniería en alimentos, y como que me dio un todas las materias detalladas que iba a tener durante los 5 años. Fue como que me quedé con esa imagen de que hay muchas ingenierías que son muy generales. Decidí seguir ingeniería en alimentos y la verdad que autoconocimiento te ayuda, confianza en lo que vas a hacer, porque se supone que sirve para descubrir qué es lo que uno realmente quiere, sin, no sé, dejando los condicionamientos de la familia, que quizás te dice que tenés que estudiar sí o sí, o que tenés que estudiar tal cosa. Te dicen tantas veces que tenés que estudiar algo para ser alguien, que a veces asusta. The Spiral Curriculum at Ross is an approach to teaching students everything that they learn in a historical context. So students start in the early grades in human prehistory, and as they go through the grade levels, they're marching through time in all their subjects together. So in the 8th grade, they're studying the Middle Ages, in the 9th grade, the Renaissance, in the 10th grade, the Enlightenment.
so that when they're learning physics in grade 9, they're not just learning physics out of the textbook, they're learning physics from Galileo and Newton and Copernicus and the people who were doing science in the time period that they're studying in their English class, and they're studying in their art class, and they're studying in their cultural history class. So the idea is that by teaching all of the subjects in a sort of chronology, you're teaching students that these different realms of human knowledge are not separate from one another, that they emerge. Muito bacana, né? Então aí, quando eles estiverem trabalhando o Newton ou o Galileu, eles já sabem em que contexto histórico cada um deles estão inseridos e na medida que eles vão estudando talvez a teoria que eles estavam propondo, eles consigam encontrar marcas do tempo dele, por que ele estava estudando aquilo, porque mas ele já estudou na história aquilo que acontecia, ele estudou como é que a ciência influenciou na arte, porque ele percebeu que naquele período histórico ali, a arte ela teve um outro tipo de padrão na Renascença, né, por exemplo. Como era a ciência na Renascença? E aí eles vão tendo essa visão mais histórica da física, né, do cientista dentro de um contexto e como o próprio trabalho dele é influenciado pelo contexto histórico que ele está e também influencia os novos contextos históricos que vão surgir a partir de então, né? At a particular place in time that we're all at one point connected to one another. And it's also telling a story. There's a narrative to the curriculum that a student can move back and forth chronologically in that curriculum and make connections between what they learned in the earlier grades and what they learned in the later grades, both vertically through the time periods and then horizontally within the grade with everything they're learning in their different subjects. Pensar nas competências do século XXI dentro dos currículos tradicionais, existem vários caminhos. A gente vê que algumas escolas encaram isso de uma maneira mais séria, né, colocam no seu projeto pedagógico, e a gente pode pensar também no currículo como sendo o currículo que vem de fora, vem do Estado, é a política nacional, que toda escola deve cumprir, então é um currículo mínimo. Quanto a gente valoriza já nesse nível de planejamento. Eu faço todas as atividades normais e eu acho que estou desenvolvendo criatividade. Ou eu faço atividades para desenvolver criatividade. Visit, what will we need? Bus. Okay. A bus. Are you all excited? Yeah. The drivers are having their lunch. Okay, if you make noise, they are getting distracted. So let us keep silence. They'll come in another 5 minutes. Stage 1. I have a sad news. None of the drivers are ready to come. They're saying we don't want to come. We want to rest. And they have really said, I'm sorry, we are not going to take you. What? No, we can't help, no? We have to go back to the class. You want to sit in the bus? But we have to go to the class, no? Arey, they are not going to come. They are not going to come. No one goes out of the bus. We have the other reason that we were waiting for them for so much time. We were bearing that whatever, and now they're not coming, so we don't feel good, and they disappointed us. So this place is really hot. It is so suffocated. Can we go to the class and discuss about this? Yeah. This is basically a de Bono problem-solving exercise because this is a strong belief that the children learn through experiences. Yeah, because the summers are here and it is very hot every day while going. Some children take an hour to reach home.
yeah, and through the bus journey they are feeling so hot. So why can't we have this opportunity as a learning experience for the children, and they themselves coming up with the solutions, taking the ownership. Our time was wasting and now we didn't get finished. Oh, I'm loving this. Yes. Very good reflection, Hiren, that instead of honoring the time, you wasted your time in the bus. What if we try to make the bus journey cooler? If we will try to do something, then we can do something. So we will set the criteria even for the solutions. We will prioritize, okay, which one was the best solution, which is doable, which is sustainable. And we will actually try out those solutions. Grade 1 is like... Em qualquer escola, você tem um território em volta. E a própria escola faz parte de um território, na verdade, né? E quando a gente fala de território educador, a gente está falando na possibilidade da escola fazer parcerias com todos os saberes e todos os potenciais que estão ao seu redor, mas que muitas vezes ela desconhece. Uma tendência muito forte que eu vejo na educação é realmente o resgate do significado do processo educativo por meio do contato com o território onde se vive. Isso, Rômulo, esse é na Índia. Bem interessante, né? É claro que eles deixaram o menino lá tudo com calor, mas aí eles começaram a discutir propostas. É muito parecido com aquela ideia daquele filme da Netflix, né? O menino que criou o vento, né? Em que ele cria uma energia eólica, ou seja, uma captação de energia a partir do vento. E ele consegue transmitir energia para toda a comunidade dele, porque ele simplesmente se dedicou para resolver um problema. Então, aí é isso. Então, aí, ou seja, elas estão instigando eles a perceber o problema que eles vivenciaram e que eles vivenciam sempre, já que ela falou que eles demoram cerca de 1 hora para chegar na escola e sempre eles estão em ônibus quente, aí eles pensarem em soluções. E quem sabe não surja dali um ar-condicionado, um ventilador mais moderado, mas que eles possam propor essa mudança, né? E aí, uma vez que dê certo na escola, isso pode se tornar um projeto para ser atendido em toda a região deles. Então, é muito bacana. Você vê que ela é muito por contação de história, né, de narrativa, e aí tudo planejado para que depois você consiga... Isso aí é uma pesquisa baseada em problemas, um ensino baseado em problemas, ou seja, você monta um problema que precisa ser solucionado e, a partir desse problema, você vai tentar propor soluções. Isso aí também é uma metodologia que é utilizada. A gente vai finalizar com esse último aqui da Dinamarca, tá? E aí a gente já finaliza aqui e tece as últimas palavras. Bora assistir esse último da Dinamarca. So therefore, this school was planned with open learning spaces where you are flexible and can make new learning spaces when it is needed. A building that makes traditional teaching impossible. So when you teach in an open learning space, you have to make student activating teaching. Og jeg tror, det lærer dem en del, og de lærer hinanden at kende på en anden måde. Vi arbejder rigtig meget med at inddrage eleverne, så de på forskellige vis får mulighed for at have indflydelse på, selv er med til at formulere, hvad er det, de gerne vil blive klogere på. Så hvis det, hvad skal man sige, udspringer af en autentisk nysgerrighed hos eleverne, så er det klart, så er man mere motiveret. Og det gør man sådan, vasker hænderne 3 gange. Jeg skal starte med at vaske hænderne 3 gange, munden 3 gange, næsen 3 gange, ansigtet 3 gange. That's very important to us because
We also live in Denmark, and it is diverse, and Ørestad is a great example of this because we have different cultures, and it's very good to talk about this because I think in Denmark you have this notion that you don't really talk about religion, but that's what we do in our religion classes. We actually talk about what it is, what religion really is. Mahmoud is a Muslim, and therefore we discuss the different, like, why it's important for him, and to get an insight in what it is to be a Muslim was pretty nice. We try to involve the surrounding community as much as possible. So I think it's integrated in the way that we teach. So I think the students have situations where they are involved in the outside world every week. Så det, at de kommer ud til en moské og prøver at være med til en bøn, det tror jeg er en kæmpe gave for eleverne at få lov at opleve, hvordan det i virkeligheden så er. Et er, at man kan læse det i en bog, men et andet er at se det og faktisk også se sine klassekammerater være en del af den her kultur. When the municipality of Copenhagen planted this school, it was the idea that the schools should be an organic part of the development of a new city. And I think we have become that. Pronto, aí continua. Eu vou liberar depois o link para vocês. Eu não vou passar a atividade hoje, mas vou deixar esse link para vocês terminarem de assistir. Porque já tem, inclusive, uma outra temporada já, mas eu vou deixar esse vídeo com essa temporada para vocês assistirem, tal, terminarem de assistir as outras escolas aí. E quem sabe vocês... Isso abre ainda mais a mente de vocês em relação a essas discussões, porque é importante de vez em quando a gente parar para ver, né, outras realidades e pensar um pouco melhor assim a respeito da nossa própria realidade, como é que a gente pode repensar a nossa realidade, né? Porque para que a realidade deles chegasse na forma que está, algum dia alguém parou para refletir, né, para pensar, e a partir de então foi se formando a realidade que eles vivem hoje. Mas isso não quer dizer que a gente não consiga também ter êxito dentro da nossa realidade. Mas para isso a gente também tem que fazer o mesmo, né? Parar um pouco. Aí depois que a gente vê filmes como esse, aí a gente pensar a nossa realidade, beleza, a partir da nossa realidade, o que a gente pode propor de novo, e por aí vai. Então, aí na próxima aula eu vou começar com vocês algumas tendências específicas para o ensino de física, beleza? O física não é nem física, né? É para o ensino de ciências, de maneira geral, porque a área científica, química, física e biologia, ela pode explorar muito bem essas metodologias que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar cada uma delas aí, e na próxima aula eu começo com uma, tá? Uma ou duas. E aí, em seguida, eu vou pedir eu vou apresentar outras e vou pedir para que vocês possam apresentar também. Aí vocês podem aproveitar os grupos formados da outra disciplina, né? Política e legislação educacional, para montar as pesquisas de vocês, beleza? Mas eu vou na próxima aula eu ainda vou continuar, eu vou apresentar algumas metodologias, uma ou duas, e vou deixar uma lista para que a gente possa, nas próximas aulas, discutir também. Então, aí cada grupo vai trazer a sua contribuição, né, discutindo a metodologia que for destinada àquele grupo, aí vai expor, né, aquela metodologia, exemplificar, e a gente vai abrir para discussão, beleza, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? Não, professor. Tô de boa. Nenhum. Não?
E aí, acho que acharam do filmezinho aí? Foi legal, professor. Eu vou Esclareceu muita compartilhar. dúvida. Oi? Esclareceu mais dúvidas que eu tinha, por isso que eu comentei algumas coisas na aula hoje. Uhum. Foi top esse vídeo. Beleza. Parou no minuto 30, tá? É só vocês depois pegarem lá Dinamarca. Mais ou menos minuto 29, 30. Eu vou compartilhar o link lá no grupo de vocês. Aí, no decorrer do restante da semana, quem quiser terminar de assistir, pode assistir, tá bom? A gente se encontra na próxima aula. O Luan vai fazer um print aí da galera que esteve presente, tá bom? Ainda não tem a lista de frequência e a gente se encontra na próxima aula, beleza, pessoal? Ok, professor. Tá bom. Então, até mais, Valeu, galera. professor. Valeu, boa noite. Obrigado pela Boa opção. noite. Boa noite, professor. Até mais. A Elise pediu que a gente avisasse que hoje ela não pôde participar porque ela teve que resolver alguns problemas, né? Tudo bem. Tá ok. Obrigado, Nanda. Boa noite, professor. Boa noite. Até mais. E professor, o Abraão Diga. pediu para justificar também a falta dele. Tá bom. Então, é o Abraão e a Elise, né? Tá bom. Boa noite, Obrigado. professor. Boa noite. Até mais.